Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Pedro Previdelli. Tá todo mundo vendo Odisseia, tem muita gente falando que é uma obra-prima, mas eu acho que talvez faltaram algumas coisinhas para ser considerado uma obra-prima, o filme. Então, no vídeo de hoje eu vou estar comentando com vocês lados positivos, lados negativos, algumas diferenças importantes para o livro original do Homero, para o poema original e algumas surpresas. Quando eu for dar um spoiler aí importante, significativo, eu vou estar avisando antes para vocês poderem pular a parte. Então não se preocupem com spoilers, vocês vão poder ver quase o vídeo inteiro aí, quem não viu o filme ainda. Então eu vou primeiro falar dos pontos positivos. Os pontos positivos são a ambientação, figurino, fotografia, aspectos técnicos do filme. Eu acho que são absolutamente impecáveis, tá? Bons atores também, mas eu vou ter que falar um pouco de alguma escolha dos atores para alguns personagens na parte negativa, tudo bem. Só que a questão é, o Ciclope, o Nolan escolheu não usar efeitos especiais, não usar o CGI. Achei interessante, achei que ficou legal. Não sei se ficaria melhor com CGI. Essa é a parte que eu fico em dúvida, né? Mas assim. Então acho que toda a parte técnica não é impecável, realmente não tem o que falar. Partes muito positivas, eu vou estar falando de algumas partes muito positivas, então, e depois vou estar falando de algumas partes bem negativas. Então, fora essa parte toda, parte técnica de figurino, ambientação, áudio, tudo, né, impecável, eu acho que o que mais precisa ser destacado como positivo foi no final, tá? No final tem duas coisas que precisam ser destacadas. A questão de que a maldição, diferentemente do livro, e essa parte é um spoiler, o protagonista do filme, o Odisseu, ele percebe que finalmente, quando ele consegue retornar pro reino dele, pra Ítaca ali, quando ele tá fingindo que não é ele ainda, por causa da dica que Agamenon, morto, tinha dado pra ele ali no mundo dos mortos, de que ele deveria, quando ele finalmente voltasse pra casa, ele deveria fingir que ele era um mendigo qualquer pra ver as coisas de baixo, porque ele precisava testar a lealdade das pessoas, ver quem realmente ainda estava do lado dele, né? Telêmaco, seu filho, estava do lado dele, Eumeu, seu antigo servo, estava do lado dele. Ele precisava testar a Penélope ainda, Penélope que estava enrolando os pretendentes ali por anos e anos e anos e anos, só esperando que o Odisseu voltasse. Mas a questão é que ele percebe que todo aquele problema, toda aquela maldição foi por causa do que os gregos, o absurdo que os gregos fizeram em Troia. Assim, eles mataram inocentes, eles profanaram o templo de Atena, Atena feita por Zendaya, né? Mostra Odisseu vendo soldados pegando a Atena, interpretada por Zendaya, e cortando a cabeça dela quando eles cortam a estátua. Então, assim, isso é muito diferente do que acontece no livro. Essa parte acho muito superior. Assim, muitas pessoas vão falar, como assim você tá achando o filme melhor do que o clássico mesmo? Né? Não é que eu tô achando melhor, essa parte é melhor. Porque basicamente no poema original, todo o problema, toda a maldição acontece quando eles ferem o Ciclope, que é filho de Poseidon, e ele roga para Poseidon, para aqueles guerreiros serem amaldiçoados. Então é muito mais humano, muito mais complexo a coisa mesmo. Isso é algo muito bom. Como eu falei, tem um outro ponto muito interessante, muito positivo, claro, que é uma interpretação, não dá pra dizer com certeza que o Nolan quis dizer aquilo, mas parece que sim. Eu vou deixar um pouco mais pra final. Eu preciso falar de algumas coisas ruins. Assim, primeiro, como vocês já devem imaginar, é a Helena de Troia e a Clitemnestra serem interpretadas por atrizes negras, não faz o menor sentido. Não tinham negras na corte das cidades-estados gregas
ali na Idade do Bronze, porque aqueles fatos que acontecem no filme, eles vêm antes. Homero, que vivia ali 800 antes de Cristo, estava escrevendo sobre coisas que aconteceram 400 anos antes dele, né? Era tudo, a maioria daquilo era basicamente, eram contos, eram lendas orais que ele estava colocando em poema. Além das duas, né? Além das duas, a Zendaya, eu não achei que poderia ser pior. A Zendaya como Atena, eu acho que poderia ter sido uma outra atriz, uma atriz branca também, tá? Pra ser mais fiel à época. Não faz sentido colocar tanto de indianos, negros que colocaram ali né, na escolha de atores. Um outro ponto negativo foi que Troia, se você viu o filme Troia, que seria esse filme, né, que é contado na Ilíada, e a Odisseia, que é esse filme, ele é a continuação, vem logo depois. O que acontece é que Troia é muito importante. Aquiles e Heitor, né? Tem também Enéas. Mas assim, mesmo mostrando os flashbacks, mostrando o Odisseu se lembrando do que aconteceu na Guerra de Troia, para ele depois entender que a culpa de tudo que viria a acontecer, foi os excessos, né, que eles fizeram ali em Troia. Então, não é mostrado Aquiles, nem Heitor, né, nem Enéas, mas assim, pelo menos Aquiles e Heitor tinham que ser mostrados ali dentro do cavalo, ali lutando contra os guerreiros troianos, após eles terem conseguido fazer a armadilha, né, do cavalo de Troia, ter entrado em Troia dentro do cavalo, enganando os troianos. Então isso assim, seria pouco, claro, mostraria eles bem pouco, mas ignorar eles como se eles não existissem é um ponto negativo, tá? Não é o principal, mas acho que é um ponto negativo, sim. Outra coisa é que o Nolan dá um conhecimento que eles não tinham. Parece que todo mundo, tu fala dos povos do mar, não sei o que, e tem uma cena no final do filme que quando o Odisseu tá em Ítaca e fala com Penélope que ele finalmente entende que tudo aquilo foi causado pelos excessos que eles causaram em Troia, isso vai causar como que uma maldição recaia sobre eles, esses povos do mar venham e derrubem todos aquelas cidades-estado, né, aqueles reinos, e isso faz com que, como se eles soubessem o futuro, né? E ele fala, isso vai ser o fim da Idade do Bronze, assim. Quem tá naquele período histórico não vai se chamar de Idade do Bronze. Hoje, a gente tá nesse período histórico, nós falamos que nós somos contemporâneos. Todo mundo vai falar da idade, a idade que a gente tá hoje é a idade contemporânea. Ninguém que tava vivendo aquele período histórico falaria que nós estamos na Era do Bronze, e ainda por cima, eu teria certeza que a queda desse período histórico, pré-histórico, na verdade, né? Da pré-história, seria causada exatamente por esses povos do mar que, assim, ninguém sabia ao certo quem que eram, era meio misteriosos. Então foi um anacronismo aí, foi um erro histórico isso. E além do mais, o último ponto aí foi feito diferente, assim, que eu preciso destacar antes de falar do principal ponto positivo e do principal ponto negativo, é que o ali do poema, o Odisseu vive mais tempo como rei, se estabelece em Ítaca, e ele tem uma ajuda maior ali do Eumeu e do Telêmaco para guerrear contra os pretendentes da Penélope. E assim, no filme ele praticamente é um Rambo, ele faz quase que tudo sozinho. O Telêmaco quase que morre para um cara, enquanto o Odisseu tava tendo que matar vários, ele entrega uma arma ali para ele no final. Foi isso que ele conseguiu fazer. Eumeu e Telêmaco não ajudam nada ele na guerra, e ele sai junto com a Penélope, ele tinha que fazer uma coisa, não vou dar mais spoiler, e deixa o reino por Telêmaco. Então isso é diferente do livro, que ele reina por mais tempo, tá? Então aí o principal ponto negativo, depois eu vou falar o principal ponto positivo, que seja a melhor coisa. O principal ponto negativo eu acho que é a duração do filme.
na verdade, querer fazer um único filme, porque mesmo que o filme dure 2 horas e 50, e o Nolan, o diretor do filme, queria até que fosse mais longo, mas foi barrado, foi vetado, porque comercialmente ali já estava muito acima da média. Ficou muito corrido. Tem muitos detalhes que são deixados de fora. Uma coisa que eles fazem ali no poema para enganar o Ciclope. Não vou contar o que é, para dar uma vontade de vocês lerem também, não só assistir o filme, mas lerem Homero, esse clássico da literatura ocidental. Então acho que deveria ser feito 2 filmes. Poderia tranquilamente ser feito um filme nessa duração e mais um filme de 1h30, sei lá, 2 horas. Ficaria melhor. É legal poder ver de cabo a rabo, do começo ao fim no mesmo filme, mas é corrido demais, tá? Ficou corrido demais. Então, assim, as críticas não são. Não estragam a experiência de jeito nenhum. Tem algumas coisas que ele muda que ficaram legais, até mais legais, como eu falei. Agora, o principal ponto positivo que talvez seja a principal lição, né? A questão de que a maioria dos anos, assim, todos os desafios que ele enfrenta, sereia, ciclope, gigantes, hidra, tudo aquilo faz ele perder muito menos tempo, né? Sendo que ele estava com pressa para tentar voltar para casa, faz ele perder muito menos tempo do que o tempo que ele ficou com a Calliope, que é uma deusa e é uma das musas. Ele estava enfrentando muito desconforto nos outros desafios dele. E com a Calliope, era o conforto absoluto. Ele estava com uma deusa linda, ok, estava tentando recuperar a memória também. Só que isso traz uma lição pra gente de que, às vezes, a gente precisa de mais desconforto. A gente está fugindo do desconforto e o que mais está atrasando a gente é que nós precisamos melhorar, né? Nós precisamos nos tornarmos diferentes do que nós somos, melhores do que nós somos atualmente. E a gente não tem, assim, tanta motivação porque a situação que a gente se encontra agora é muito, muito confortável. É muito fácil. Parece não ter tantas consequências negativas para não nos esforçarmos para nos tornarmos quem nós realmente precisamos nos tornar. Então essa é uma grande lição. E dito isto, eu preparei algumas coisas para vocês. Eu quero que vocês vejam os links que eu deixei na descrição e no comentário fixado. São links que vão aí te ajudar no processo que você pode estar de se desenvolver, seja em qual carreira ou qual área da sua vida que for, mas sobretudo se você estiver criando conteúdo como eu, querendo criar um negócio no digital. Eu deixei um link para você e um outro link que eu deixei para vocês é um link de um formulário aí de perguntas para ver se quem está apto para quem tiver interesse em fazer a minha mentoria. A mentoria finalmente está pronta. Quem estiver interessado, vou deixar esses 2 links, como falei, na descrição e no comentário fixado. O vídeo de hoje era isso. Falou, galera.